Olá, turma! Vamos para a nossa aula de redação, falando sobre cordel, literatura de cordel. Nosso gênero textual hoje vai ser cordel. O que é o cordel? Cordel é um poema ritmado, que vai contar a história, que vai contar uma história num tom bem humorado, né? E cheio de rimas. Cordel, literatura de cordel. É um tipo de poema popular, originalmente oral e depois impresso em folhetos rústicos ou outra qualidade de papel expostos para venda pendurados em cordas ou cordéis. Por isso que se chama literatura de cordel. Por quê? Porque são folhetinhos, como vocês podem ver aqui, ó. E esses folhetinhos aqui, impressos, eles são colocados numa corda, tá? Ó, são pendurados em uma corda. Então, antigamente, eles eram vendidos na rua, né? Os cordelistas vendiam e eram pendurados. Então, a pessoa vinha, tinha um temazinho lá na capa, tinha a capa tudo bonitinho, o tema, eles liam esses poemas e aí compravam para poder levar para casa e realizar a leitura. Os folhetos, eles são escritos em formas rimadas, e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras. Vou mostrar para vocês o que seriam as xilogravuras mais à frente, tá? O mesmo estilo de gravura usado nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Que vocês já sabem o que são versos e o que são estrofes, né? Versos são cada linhazinha lá do poema. E estrofe é o conjunto dos versos, dessas linhazinhas. Então, a gente pode ter uma estrofe com 10 versos, pode ter com 8 ou com 6. Essas são as mais conhecidas no cordel, tá? Como é que se chama quem faz cordel? Cordelistas. Eles recitam esses versos em forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola. Então, pode ser tanto oral quanto escrito, o cordel. Isso vai depender do cordelista. Os temas dos poemas de cordel são variados. Pode ser um fato do cotidiano, pode ser episódios históricos, pode ser lendas, pode ser temas religiosos, entre muitos outros temas. Pode ser tema político, pode ser uma crítica sobre a política, pode ser um tema social, tá? Vai depender do que o cordelista está querendo passar para o leitor. E não há limite para a criação, tá? Dos temas dos folhetos. É numeroso o tema para os cordéis. Praticamente todo e qualquer assunto pode virar um cordel nas mãos de um poeta competente, lógico, de um bom poeta, né? Não é qualquer um também que vai produzir, não. Um cordel muito que teve bastante percussão foi Lampião, o famoso personagem dos cordéis. No Brasil, xilogravura aqui, ó, gente. Xilogravura é essas imagenzinhas da capa aqui, ó. Que eu vou falar para vocês como é produzido tudo direitinho, tá? Aqui no Brasil, a literatura de cordel é produção típica do Nordeste, aqui da nossa região Nordeste, tá? Quais os estados se sobressaem mais? O Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Costuma-se vender em mercados e feiras pelos próprios autores, né? Hoje também se faz presente em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O cordel hoje é vendido em feiras culturais, casas de cultura, livrarias e nas apresentações dos cordelistas. Escolas também, muitos cordelistas iniciantes vão até as escolas para apresentar as suas produções. Aí cabe ao professor ou aos alunos que se interessarem comprar aí, né, os folhetinhos que eles produzem. Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX, certo? E ele deu uma definição para cordel. O que seria literatura de cordel? Ele disse que literatura de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e a graça dessas criações fazem com que o leitor urbano
mais sofisticado lhes dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e análise de eruditos universitários. Esta, pois, uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Então, ele fala o quê? Que é um tipo de texto onde os cordelistas realizam sua crítica, né? Ou seja, ele pode criticar várias classes, não importa a classe, mas é uma forma humorística e inteligente, onde ele pode expor de forma bem sensível, né? O que a sociedade está passando, o tema social, alguma coisa aí. Então, ele vai fazer isso de forma bem humorística, onde as pessoas podem absorver com mais facilidade o tema. A organização poética. Como é que é a organização do cordel? Bom, nós temos a organização em quadra. O que é uma quadra? Uma quadra é uma estrofe de 4 versinhos, certo? Então, a quadra iniciou o cordel, mas hoje não é mais utilizada pelos cordelistas. Porém, as estrofes de 4 versos ainda são muito utilizadas em outros estilos de poesia sertaneja, como a matuta, a caipira, a embolada, entre outros. A quadra é mais usada com 7 sílabas. Obrigatoriamente tem que haver rima em 2 versos. Cada poeta tem seu estilo. Uma usa rimar a segunda com a quarta, né? Exemplo, a quadra é mais usada com 7 sílabas. Aí nós temos aqui, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Deixa eu tirar aqui o coisa, tá vendo? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que ele fez aqui? Ele rimou sabiá com lá. Ele pegou e rimou a segundo versinho com o quarto. E isso é uma quadra, tá vendo aí? 1, 2, 3, 4 versinhos. Formou uma quadra. No cordel também tem a cestilha. O que é a cestilha? A cestilha é mais conhecida, tá? Ela é uma estrofe com 6 versos. Contém 7 sílabas, né? Com o segundo, o quarto e o sexto rimado. Versos de 6 pés. Ó, tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem inventou esse S? Com que se escreve saudade? Foi o mesmo que inventou o F da falsidade. E o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Então, ele fez a rima aqui, ó. O segundo, o quarto e o sexto estão rimados. Cestilha. E também tem quem? A septilha, que é a estrofe muito rara, tá? De 7 versos. Conhecida também como setena, que é de 7 em 7. Estilo muito usado por um dos cordelistas mais famosos, que é Zé Limeira, o poeta do absurdo. Então, tá aqui, ó. Muito rara a septilha, viu, gente? Usa-se o estilo de rimar os segundos, quarto e sétimo verso e o quinto com o sexto, podendo deixar livre o primeiro e o terceiro. Tá bom? Muito raro mesmo. Agora vamos falar da estilogravura. O que veio ser a estilogravura? Tá aqui, ó, bem do ladinho a estilogravura. É esse desenho aqui em preto e em branco, tá? Essa técnica ela é utilizada na madeira como matriz e possibilita que a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado, tá? É um processo muito parecido com o quê? Com o carimbo. Ele faz o desenho, aí ele vem com tinta preta e depois é como se ele fosse carimbasse a folha, tá certo? É como se fosse um carimbo mesmo. É uma técnica em que se entalha na madeira. Então, ele vai fazer o desenho na madeira, tá certo? E em seguida ele vai usar um rolo de borracha, ele vai passar na tinta e aí ele vai passar na madeira. Onde ele entalhou vai ficar as marcas, a tinta, aí no final do processo vem a impressão, que é em alto relevo, tá? Isso aí é a estilogravura. E aqui são algumas vinhetas para vocês lembrarem bem do que seria um cordel da novela que passou na Globo, que foi o Cordel Encantado. Então, tudo essas imagens aqui, gente, ó, são estilogravuras, tá? E aqui, ó, tudo imagens de cordel, como vocês podem observar, ó. Tá vendo? Ó, tudo imagem aí da novela, tá certo? Então, recapitulando, literatura de cordel é um poema ritmado que conta uma história, tá?
em tom bem-humorado. A linguagem informal, porque ela vai se aproximar da fala da pessoa, ou seja, pode usar palavras e gírias, né, a depender do tema. Não há preocupação assim com a norma culta, ou seja, usar a palavra bem certinha, não, depende do tema. Ainda mais se for utilizar expressões aí regionais, aí que não precisa mesmo. Aqui no Brasil, a literatura de cordel é muito comum na nossa região, Nordeste, tá? É uma publicação artesanal. Os livretinhos normalmente têm poucas páginas, são produzidos e vendidos pelos próprios autores nas feiras, tá? O tema de um poema de cordel, ele é livre, ele vai procurar lá a situação, abordar com humor e acabou, sem muito exagero, tá certo? As ilustrações é pela técnica de estilogravura que eu falei pra vocês, tá certo? É como se fosse uma forma de carimbo, tá? Então, façam a atividade de vocês. Qualquer dúvida, no meu privado. Tchau, tchau.